Bom dia, pessoal. Hoje, dia 27 de agosto de 2024, uma terça-feira. O clima tá uma delícia, tá frio de novo aqui, mas tem um sol muito gostoso. Daqui a pouco vai começar a melhorar esse tempo. Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar mais um tópico do nosso estudo sobre a criação de filhos, tá? É, eu acho que muitos de nós passamos por uma situação assim, é, de ouvir algumas coisas dos nossos pais, dos nossos professores, de gente que tinha autoridade sobre nós e que produziu em nós um sentimento de inadequação. Eu lembro que eu, quando era criança, eu tinha assim muito problema porque eu reparava muito em gente que os pais eram bem de vida, gente que era mais chique, cara que era mais forte, que era mais alto, enfim. Tudo aquilo parece que me atingia porque eu me sentia inadequado. Isso fui entender agora, depois de velho, né? Que era esse sentimento de inadequação. Aí quando eu virei adolescente, eu vivia tentando me enturmar, né? E fazer as coisas que os outros faziam, ver que música que fazia, que ouviam, que roupa que vestiam e tal. Eu sempre estava tentando ser engraçado e me inserir nos grupos por causa desse sentimento de inadequação. Então, nós vamos ler uma passagem bem bacana aqui hoje e vamos refletir sobre isso, sobre o que nós passamos e sobre a necessidade de demonstrar para os filhos que eles são uma bênção na nossa vida, que nós desfrutamos da presença deles, que eles são presentes do Senhor e que eles têm muito valor. Porque se você conseguir inserir isso na mente e no coração do seu filho, que ele tem valor por aquilo que ele é, aí ele não vai se sentir inadequado, tá? E isso vai fazer com que ele não tente aderir às multidões para buscar uma identidade num determinado grupo, tá? Vocês entendem o que eu quero dizer? Não vai se meter num grupo político aí andando para cima e para baixo, fazendo manifestações, loucuras. Não vai pintar seu cabelo de uma cor exótica para ser aceito em um determinado grupo. Não vai começar a usar drogas para ser aceito em um determinado grupo. Enfim, tem um monte de coisa que a gente fez de confusão para ser aceito nos grupos que a gente podia ter passado sem isso, tá? A nossa palavra, ela vai estar em Lucas 9, lá no versículo 28 em diante. É uma passagem muito conhecida, onde Jesus se retirou com os discípulos para orar no monte, e enquanto eles dormiam, Jesus estava orando e seu rosto resplandeceu, suas vestes resplandeceram, e Moisés e Elias se colocaram ao lado dele. E aí, então os discípulos acordaram, viram aquela cena e ficaram bastante assustados, né? E a ponto de Pedro ter dito: ó, Senhor, é bom a gente não sair mais daqui, vamos fazer uma cabana para o Senhor, para Moisés, para Elias e tal. E aí veio uma nuvem, tá? Envolveu toda aquela situação. Desapareceram Moisés e Elias e saiu Jesus do meio, resplandecendo. E uma voz veio do céu e disse assim: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Vocês percebem aqui? Elias era um grande profeta de Israel, respeitadíssimo. Elias fez milagres absurdos e Elias não chegou a morrer. Elias foi transportado ao céu pelo que eles chamaram na época de uma carruagem de fogo, tá? Se vocês pegarem e quiserem imaginar uma carruagem de fogo, tudo bem. Se vocês quiserem imaginar um avião ou um foguete, uma espaçonave, tudo bem. Mas ele não fala ali que desapareceu e tal, nem que subiu. Ele foi transportado por uma carruagem de fogo. Foi o que a visão daquele povo na época
interpretou o que eles viram, tá? Moisés, além de ter escrito o Pentateuco e Salmo e tal, era o maior profeta de Israel até Jesus. Moisés era o amigo de Deus, o homem que falava com Deus face a face, né? E então vocês têm ideia do que esses caras eram para os judeus. E aí vem Deus e fala o que para eles? Ali diz, ó, esse aqui é o meu filho. Esses aqui eram profetas. Foram importantes para a construção do caminho. Esse aqui é o meu filho, tá? Esse aqui é meu filho, o meu escolhido, tá? Então, os nossos filhos, desde o nascimento, eles têm que ter a certeza de que o pai e a mãe amam eles mais do que tudo, tá? Os filhos têm que saber disso, têm que sentir isso e têm que se sentir valorizados pelo que eles são. Eu não sei o que foi feito, mas eu identifiquei isso na minha vida, identifiquei isso na vida da minha esposa e identifiquei isso praticamente na vida de todas as pessoas que eu atendi nas células, nos cursos, nos retiros e aqui no escritório. É esse intenso senso de inadequação, que as pessoas fazem de tudo para ser aceitas na sociedade. Isso facilita muito a vida do inimigo, porque chega e bota numa televisão lá, bem sucedido é o cara que troca o carro a cada 2 anos. Lá vai todo mundo se matando para ganhar dinheiro, outros ficando devendo para trocar o carro a cada 2 anos. Tinha quando eu era criança propaganda de cigarro, né? Hollywood, ao sucesso. Daí aparecia um galã de cinema, um homem lá, às vezes rodeado de mulheres, carros bonitos, iates, sei lá, né? E fumando cigarro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cigarro só faz mal, né? Faz mal para nossa saúde, faz mal porque perturba os outros, faz mal pro bolso, né? Eu já contei na aula de finanças lá, que um dia eu fiz uma conta que o meu falecido avô materno e minha avó fumaram uma casa e um carro durante a vida deles, né? Eles não tinham essa casa própria, fumaram, né? Então diz assim, não tive oportunidades. Teve oportunidade, só que resolveu de colocar o dom em outro lugar. Então, cada vez que um pai fala uma coisa inadequada para um filho, percebam aqui, um pai que gasta dinheiro no jogo e deixa faltar em casa, o que ele bota na cabeça do filho? Que o filho é inadequado, tá? Cada vez que o pai prefere fazer alguma outra coisa e deixar o filho de lado, não fazer uma coisa com o filho se sente inadequado. Cada vez que o pai fala uma palavra mal dita com um filho, ele faz o filho se sentir inadequado. Ele joga o filho na companhia de outras pessoas. O filho vai tentar entrar num grupo para ser aceito, adequado. Aí que eu falo do divórcio, né? Então o pai que deixa a sua mulher e seus filhos e vai atrás de uma outra família, de uma outra situação, ele passa para os filhos a mensagem de que os filhos não são importantes para ele. Tá? Os filhos não são importantes para ele. Porque, isso falei para um amigo meu uma vez, o cara veio se queixar da mulher e tal, e a mulher dele era ruim de lidar mesmo. Mas eu falei, cara, você não divorcie. Tá? A vida do cristão é uma vida de cruz, tem que matar você mesmo para fazer as coisas conforme Jesus. Eu falei, eles têm um casalzinho de filhos, que coisa mais linda. Se você se divorciar, eles vão cair no mundo aí, eles vão saber que vocês não dão importância para eles. Aguenta aí, um dia eles vão chegar lá aos seus 18 anos aí, e aí você conversa com eles, explica a situação e tal. Se for o caso de tomar alguma outra decisão, daí paciência, o que vão fazer, né? Mas você não deixa eles crescerem se sentindo inadequados, sentindo que os pais não deram a devida importância para eles, né? Tem uma senhora amiga nossa aí, que daí tava falando lá e ela comentou com a minha mulher, não sei por que eu não casei com teu tio e tal. Daí a mulher falou, mas Vence, se a senhora tivesse casado com meu tio, sua filha não existia. Ela falou, mas devia ter outros filhos e tal. Eu falei, pô, mas como assim? Se você pensar em qualquer outro caminho na vida, que não seja o seu casamento, né, com a sua esposa, seu marido, você tem que pegar e apagar da existência os filhos. Porque não ia ter esses filhos naquela época, né? Exatamente eles não iam existir, né? Então, os filhos têm que ter esse senso de que eles são a coisa mais importante para a gente. Eles são a coisa mais importante para nós. Quando você constrói uma família, os filhos são sua herança genética, os filhos são
os seus amigos, os companheiros. Assim. Nossa, o Nando agora está passando um tempo lá em Curitiba fazendo estágio e daí não tem ele fazendo o barulho dele na casa lá, e batendo as portas e tal, faz uma falta tremenda. Sarneando lá, falando piada lá. A Gabi, né? A Gabi hoje, quando eu acordei, ela apareceu lá na porta do quarto e tal, aquela carinha assim dela. Putz, os filhos são assim, tudo que a gente tem na vida. Então, vocês pensem, a minha mulher, ela não precisa, mas eu já falei isso aqui, ela todo dia, ela acorda, tipo 6 horas da manhã, e ela tá lá com eles lá, fazendo, o Nando chega de plantão, vai pro plantão, a Gabi fazer uma coisa tá lá, e ela tá lá, depois ela volta pra lá, mas ela acorda todo dia, assim, e isso dá para os filhos um sentimento de que eles são importantes, de que eles são um investimento legal. Que nem eu falo para vocês, eu falhei muito na criação dos filhos, mas muito, se eu pudesse voltar, mas eu não posso pensar no que eu fazia com 26 anos com a minha cabeça de quase 60. Isso você, meu amigo, tem que se perdoar pelas bobagens que você fez lá atrás. Por quê? Porque hoje o tempo passou, você é experiente. Você não pode dizer, nossa, se fosse hoje eu não faria aquilo. Claro que não, né? Por causa da experiência. Mas se você está vivo e está ouvindo esse vídeo, né? Glória a Deus, Deus te deu mais uma chance. Peça perdão com certas coisas e agora faça o certo. Tá? Se você não falou para o seu filho, para sua filha, que eles são a coisa mais importante da sua vida, faça isso agora. Se você está vivo e eles estão vivos, ainda é tempo de fazer isso. Assim como Deus falou para Jesus assim, esse aqui é o meu filho. No batismo ele falou, esse aqui é meu filho amado, né? E aqui ele falou assim, esse é meu filho, meu escolhido, escutem o que ele diz, né? Nada de Moisés, nada de Elias, é esse aqui. Então, esse sentimento de valor, se você tem filhos pequenos, faça isso. Faça isso. A melhor coisa que você tem é gastar tempo com seu filho, dar importância para o seu filho, ouvir o que o coração dele diz e estar junto com ele fazendo as coisas. É por aí. Deus abençoe seu dia.